Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Antes de começar, eu te faço uma pergunta simples. E se uma única decisão, tomada agora, fosse capaz de empurrar o mundo inteiro para um conflito sem volta? Porque esse erro já foi cometido antes, e pode estar prestes a se repetir. Durante décadas, as maiores guerras da história não começaram por ataques diretos ou declarações formais, mas por erros de cálculo, decisões precipitadas e um perigoso excesso de confiança. Líderes de grandes potências acreditaram que tinham o controle total da situação, enquanto ignoravam os sinais claros de que algo muito maior estava se formando silenciosamente. Eles subestimaram o poder das alianças, das reações em cadeia e, principalmente, do orgulho ferido. Hoje, se você olhar com atenção, o cenário global está perigosamente parecido. Vivemos um momento de tensões acumuladas, alianças que parecem fortes no papel, mas são frágeis na prática, e ameaças indiretas que acontecem todos os dias. São movimentos estratégicos que não aparecem nas manchetes dos jornais, mas que mudam completamente o tabuleiro do poder nos bastidores. Para a maioria das pessoas, o mundo parece calmo, talvez um pouco instável, mas sob controle. Só que é exatamente assim que as grandes guerras começam, com uma falsa sensação de normalidade. Essa calmaria é traiçoeira. Ela esconde um processo onde as potências começam a testar os limites umas das outras. Um navio de guerra que passa um pouco mais perto da fronteira, um drone que sobrevoa uma área disputada, um discurso mais agressivo que o normal. Cada um desses passos, quando dado isoladamente, parece pequeno, mas na geopolítica, cada passo errado se transforma em uma peça de dominó caindo. Um aviso ignorado aqui, uma provocação respondida com mais força ali, uma resposta mais dura do que o esperado. E de repente, cria-se uma situação onde ninguém mais consegue recuar sem parecer fraco aos olhos do mundo e, principalmente, do seu próprio povo. A história nos mostra de forma brutal que o maior erro que leva a uma guerra nunca foi a decisão de atacar, mas sim a ilusão de que a escalada do conflito poderia ser controlada. Pense bem, nenhum dos grandes conflitos globais começou com a intenção clara de se tornar mundial. Todos eles começaram pequenos, localizados, e eram vistos como administráveis pelos líderes da época. A Primeira Guerra começou com um assassinato em Sarajevo, um evento que muitos acreditavam que seria resolvido diplomaticamente em semanas. A Segunda Guerra, embora mais complexa, também teve momentos em que as potências ocidentais acreditaram que poderiam conter a expansão da Alemanha com acordos. Eles estavam tragicamente errados. A guerra só para de ser administrável quando já é tarde demais. E é exatamente isso que assusta tanto agora. As decisões que estão sendo tomadas hoje, em várias partes do mundo, não são apenas estratégicas, frias e calculadas. Elas são profundamente emocionais, políticas e simbólicas. Cada movimento carrega uma dose de orgulho nacional, o medo de perder influência e uma disputa acirrada por poder e recursos. E a história prova que quando esses três elementos se misturam, menos orgulho, medo e poder, o resultado costuma ser devastador, porque a lógica dá lugar à reação. Se esse erro for cometido mais uma vez, em um mundo com armas muito mais destrutivas do que no passado, o resultado será catastrófico. Não haverá vencedores. Em um conflito global moderno, as economias que hoje parecem sólidas podem colapsar em questão de meses. Fronteiras que conhecemos há décadas podem ser redesenhadas à força. Milhões de vidas seriam destruídas. E o mundo entraria em um ciclo de reconstrução que levaria gerações para se completar. E como sempre, o preço mais alto recai sobre quem não teve nenhuma escolha na decisão de ir para a guerra: a população civil. Por isso, entender este momento não é um exercício para espalhar medo ou pessimismo. Pelo contrário, é para enxergar a realidade como ela é, sem ilusões. A história não manda um telegrama avisando quando vai se repetir. Ela simplesmente acontece com quem não estava prestando atenção aos sinais. É nossa responsabilidade como cidadãos do mundo entender o que está em jogo. Se você quer continuar entendendo os bastidores do poder da guerra e das decisões que realmente moldam nosso futuro, faça um favor para o nosso trabalho. Deixe o like agora, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nada. Isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas que também precisam entender esses temas. E eu quero saber a sua opinião.
Você acha que o mundo realmente corre o risco de repetir esse erro histórico? Comenta aqui embaixo, eu leio todos os comentários. Obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.